quando que você deve, quando que vale a pena falar com as testemunhas arroladas pela parte contrária? Bom, quando ainda der tempo de você arrolar essas testemunhas também. Por exemplo, no processo criminal, o Ministério Público ele tem que indicar lá na denúncia as testemunhas dele. O réu ele precisa indicar as testemunhas em um outro momento, lá na frente. Então, você, advogado do réu, você pode conversar com as testemunhas do Ministério Público para quê? Para saber se o depoimento deles também é importante para a sua defesa. E com isso você também vai arrolar as mesmas testemunhas. Ah, não, professor, mas o autor arrolou as testemunhas dele, eu arrolei as minhas e acabou o prazo, não dá mais para arrolar a testemunha. Então não tem sentido você conversar com as testemunhas da outra parte. Por quê? Porque não tem mais prazo para você arrolá-las, tá? Não tem mais prazo para você substituir as suas testemunhas, por exemplo. Pode ser que o depoimento da testemunha arrolada pela parte contrária seja interessante também para o seu cliente. Então, por isso que você vai se entrevistar com ela. E você vai falar isso de imediato. Fulano, eu sou advogado, estou trabalhando no processo tal. Você foi arrolado pela outra parte, você foi arrolado pelo Ministério Público. O meu objetivo de conversar com você é saber se aquilo que você sabe também é importante para o meu cliente, porque se for, eu também vou te arrolar. Ponto. Só isso. Se aquilo que ela te contar for importante para o seu cliente, você também vai arrolar. Se aquilo que ela te contar não for importante, você não vai arrolar. E você também já sabe mais ou menos sobre o que ela for falar. Mas, se você não arrolar, presta atenção, você foi lá, conversou com a testemunha da parte contrária, viu, caramba, o que ela sabe é muito bom para o meu cliente. Ah, mas a outra parte já arrolou, para que eu vou arrolar? Aí chega lá na hora da audiência, a parte contrária desiste dessa testemunha. Como você também não a arrolou, você não vai ter o direito de ouvi-la. Entendeu qual é a função de você conversar com a testemunha da parte contrária? É você saber se o depoimento dela também é importante para você. E também quando você conversa, você tem a chance de se preparar para uma contraprova, tá? Você também tem a chance de se preparar para trazer testemunhas que fazem uma contraprova daquilo que aquela testemunha vai dizer. Imagina que a testemunha te conta assim, não, eu presenciei o acidente e eu vi lá que na hora do acidente parece que o motorista trocou de lugar com o passageiro. E aí você fala, caramba, meu cliente não falou nada disso, meu cliente falou que era ele mesmo que estava dirigindo, será que era outra pessoa? E aí você vai conversar com o seu cliente e vai falar, olha, a testemunha rolada pela outra parte me disse que na impressão dela, o passageiro e o motorista trocaram de lugar, isso aconteceu? Aí o seu cliente vai te esclarecer, aí você tem a chance de fazer uma contraprova, trazer uma outra pessoa que viu que isso efetivamente não aconteceu. Vamos lá que eu vou te explicar como fazer essa abordagem da testemunha da parte contrária. Primeiro ponto eu já te disse, esclarecendo a razão do contato. Fulano, sou advogado no processo tal, você foi arrolado como testemunha pela outra parte. A razão do meu contato é saber se aquilo que você sabe também interessa para o meu cliente, porque se também interessar, eu vou te arrolar. Segundo ponto, sempre gravando. Você vai levar o celular e vai falar, fulano, estou gravando a nossa conversa. Sou o advogado do fulano e tal. Meus amigos, é plenamente lícito e permitido que você grave conversas com outra pessoa, desde que você esteja participando da conversa. O que você não pode é captar conversa entre outras pessoas, conversa da qual você não participa. Então, você vai chegar gravando, vai esclarecer a razão do seu contato e você sempre vai respeitar a decisão da testemunha de não querer falar. Às vezes a testemunha vai falar, não, eu só quero falar sobre isso lá em juízo, antes eu não vou falar nada disso. Você vai falar, muito obrigado, boa tarde, desliga seu gravador e vai embora. Tá? Agora, quando a testemunha não tem compromisso com ninguém, quando a testemunha ela não pretende ajudar nem A ou nem B, geralmente ela vai falar. Agora, geralmente pode acontecer que você perceba que a testemunha está envolvida emocionalmente. Às vezes você vai procurar a testemunha da parte contrária e ela vai efetivamente falar assim, não, eu só falo com o advogado do autor. Com você eu não falo não. Sai fora, vou até ligar para o advogado agora. Opa,
Qual é o interesse dessa testemunha? E aí a gente volta para o começo da nossa aula. Lembra que a testemunha ela presta um serviço em favor da justiça? Ela não presta um serviço de defender o A ou o B. Ela não presta um serviço para o autor ou pelo réu. Muito pelo contrário, se a testemunha tem interesse no resultado do processo, ela deixa de poder ser ouvida como testemunha. Aí ela perde a isenção de ânimo. Então você sempre vai ter que perceber se a testemunha não está envolvida emocionalmente, seja com uma parte ou com a outra. Se você vai tentar conversar com ela, ela fala: não falo com você, não, só falo com o advogado do meu amigo. Imagina se ela fala isso para você. E o mais legal, imagina se você está gravando isso. Por isso que é importante essa técnica. Ainda que você não vá extrair nada de importante do que a testemunha sabe, pode ser que você consiga a prova por uma contradita. Se ela fala assim, não, eu só falo com o advogado da parte contrária. E aí você pergunta, mas por quê? Ah, não, porque ele é meu amigo. Ponto, acabou, terminou a gravação, vai levar a gravação no dia da audiência e você vai apresentar a contradita e vai fazer a prova. E aqui, ó, tem um ponto muito importante. Professor, e se a testemunha ou a parte contrária reclamar em juízo que você abordou as testemunhas dela? Bom, primeiro ponto, você sempre vai ter a gravação em mão. Se você não estiver gravando, não faça essa conversa. Você com a gravação em mão, você vai explicar para o juízo, sim, eu abordei mesmo, eu procurei a testemunha. Está aqui a gravação, excelência, se Vossa Excelência quiser escutar na íntegra. Queria saber se o testemunho dela também é importante para o meu cliente, porque se fosse eu ia rolar. Veja, o juiz não tem o que fazer. Agora, jamais você vai ameaçar, jamais você vai constranger, jamais você vai dizer assim, ó, veja bem o que você vai falar, hein? Você pode ser presa. Se você fizer isso, o juiz pode entender como um constrangimento, como uma espécie de ameaça velada. Ninguém faz ameaça. Aliás, tem pessoa que faz ameaça às claras, mas a maioria das ameaças são ameaças veladas, ocultas. Então, meu amigo, você deve fazer essa abordagem, esclarecendo a razão do contato, sempre gravando, respeitando a decisão da testemunha de não querer falar e prestando atenção para ver se a testemunha não está envolvida emocionalmente. Tocando nesses pontos, acabou, não tem nenhum problema. Ah, professor, mas não dá mais tempo de eu arrolar uma nova testemunha. Mas mesmo assim, eu quero saber se o depoimento da parte contrária é importante, porque se uma testemunha minha ficar doente, morrer, eu vou ter que apresentar uma substituta e eu posso substituir por ela. Tá bom, perfeito o seu raciocínio. Veja, é só você justificar se alguém te perguntar. Por que você conversou? Primeira razão, para ver se eu também ia arrolar como minha testemunha. Ah, mas já tinha passado o prazo, não ia dar para você arrolar ela como sua testemunha. Tudo bem, eu conversei para saber se em eventual necessidade de substituir as minhas testemunhas, eu ia indicar essa pessoa ou não. Afinal de contas, meus amigos, um fato, se ele é presenciado por duas pessoas, o fato não muda. Tá? A percepção de cada uma pode ser diferente. Pode ser que uma estava de um lado da rua e outra estava de outro lado. Mas as testemunhas, elas são do fato e não das partes. É isso que eu gostaria que você entendesse.